Gabimaru nasceu em uma vila ninja implacável chamada de Iwagakure, onde crianças são treinadas desde cedo nas mais cruéis técnicas de assassinato. Seus pais não queriam esse destino para o filho e decidiram fugir da vila enquanto ele ainda era apenas um bebê. Mas o líder do clã descobriu o plano, e sem hesitar ele matou os pais de Gabimaru ali mesmo, e naquele momento decidiu criar a criança com as próprias mãos e transformá-la no ninja mais forte e imortal que já existiu. Desde pequeno, Gabimaru ouviu sempre a mesma lição: emoções tornam uma pessoa fraca, e apenas os fortes conseguem proteger aquilo que é precioso. A vila era famosa por produzir os ninjas mais letais do mundo, usando métodos brutais e desumanos, e como resultado desse treinamento, Gabimaru desenvolveu habilidades sobre-humanas. O seu corpo era tão resistente que ele conseguia quebrar lâminas com a própria pele. Com o passar dos anos, ele ganhou o apelido de Vazio, por matar sem emoção, com eficiência absoluta, mas por dentro, Gabimaru odiava essa suposta imortalidade e carregava o peso de todas as vidas que ele havia tirado. Ainda assim, ele era o maior prodígio da vila, tão talentoso que todos o viam como o próximo líder do clã. Por isso, o atual chefe decidiu casar a sua própria filha com Gabimaru. No começo, ele não gostava dela, ela era gentil demais e inocente demais para aquele mundo, mas com o tempo, ela passou a apoiá-lo, a enxergá-lo como humano, e pela primeira vez Gabimaru foi feliz. Eles se apaixonaram e só desejavam uma coisa: uma vida tranquila, longe da morte e longe da vila. Então Gabimaru tomou uma decisão. Disse ao líder que ele não queria mais ser um ninja. O líder fingiu aceitar, mas ele era cruel demais para deixar aquilo acontecer. Chegou ao ponto de ferir o rosto da própria filha, fazendo uma cicatriz em formato peculiar em seu rosto, tentando convencê-la de que ela não merecia uma vida normal. No fim, ele concordou em libertar Gabimaru com uma condição, uma última missão, mas foi uma armadilha. Gabimaru foi traído, acusado de traição e condenado à morte. No dia da execução, perguntaram se ele tinha últimas palavras e Gabimaru respondeu que não tinha nada a dizer. O executor levantou a espada e tentou decapitá-lo, mas algo estranho aconteceu. Não importava a força usada, a lâmina simplesmente não cortava. O executor tentou de novo, até que a espada se quebrou. O líder observava tudo, esperando um espetáculo, mas quem ficou surpreso foi ele. Gabimaru, por outro lado, sentiu apenas frustração. Ele sabia que não podia morrer. O homem encarregado de matá-lo entrou em desespero e pela primeira vez vemos claramente o rosto de Gabimaru, o garoto de cabelos brancos. Gabimaru começa a se perguntar por que ele não consegue morrer, ou melhor, por que ele não morre, e isso o entristece profundamente. Ele não se importa mais em viver, ele fez coisas terríveis e por isso ele acredita que não merece continuar existindo. Enquanto fala, vemos flashes de todas as pessoas que ele feriu e matou. É um momento pesado e silencioso. Então uma mulher se aproxima. Gabimaru está preso em uma cela, acorrentado. A mulher começa a notar informações e explica que não é surpresa ele ser tão forte, afinal foi treinado de forma absurda desde criança. Quando ela comenta sobre as suas habilidades, Gabimaru diz que não precisa de técnicas elaboradas para derrotar alguém. Interessada, ela pergunta se ele consegue usar ninjutsu e ele responde que sim, mas quando ela pede para lhe demonstrar, Gabimaru se recusa. Pouco depois, o líder ordena uma nova execução: queimar Gabimaru vivo. Eles amarram seu corpo a um poste, empilham feno e colocam fogo, mas como esperado, as chamas não causam dano algum. Quando Gabimaru abre os olhos, o líder está furioso, nada funciona, ele é acorrentado novamente. Gabimaru diz à mulher que não quer viver para sempre, ele só quer morrer. Sem sequer virar o rosto, ela responde friamente que não se importa. O trabalho dela é apenas documentar o que está acontecendo. Gabimaru sente frio e pede roupas em vez de perguntas, e ela continua escrevendo, ignorando ele. Ele suspira e diz que a sua história não é nada interessante, mas ela responde: mesmo assim, preciso ouvi-la, pois esse é o meu trabalho. Mais tarde, ela começa a fazer várias perguntas sobre a sua vida. Gabimaru diz que nunca conheceu os pais, porque o líder da vila os matou e o adotou. Vemos a cena cruel, o líder assassinando seus pais quando ele era ainda apenas um bebê. Ela pergunta se Gabimaru tem sonhos ou objetivos, e ele responde que não, ele é apenas um assassino. Existe apenas para matar quem mandarem. Um flash mostra Gabimaru segurando uma cabeça decepada. A violência é algo normal para ele. A mulher faz mais uma pergunta: como conseguiram capturá-lo se ele não pode morrer? Gabimaru explica que tentou fugir da vila, mas os seus próprios companheiros o traíram e o prenderam. Sair da vila é proibido e ele não reclama do destino que recebeu. Ela pergunta por que ele quis fugir, mas antes da resposta a história muda. O magistrado perde o controle e decide partir Gabimaru ao meio. Ele manda seus homens amarrarem Gabimaru a touros, tentando rasgá-lo
separá-la em dois, mas o corpo de Gabimaru resiste, os touros se cansam e caem no chão. Mais uma vez Gabimaru se sente frustrado e o magistrado humilhado. Furioso, ele ordena que tragam mais touros, enquanto isso a mulher se aproxima de Gabimaru e comenta que tudo aquilo é extremamente estranho. Gabimaru pergunta se ela está falando do corpo imortal dele, mas a mulher responde que não, ela está falando das palavras dele. Para ela, nada disso faz sentido. Gabimaru diz que quer deixar de existir, mas não permitiu que os touros o partissem ao meio. Se ele realmente não se importasse em viver, por que tentou fugir? Ela exige uma resposta para a pergunta que fez no dia anterior, aquela que ele evitou de responder. E de repente, algo muda em Gabimaru. Seu olhar deixa de ser calmo, o seu corpo se tensiona como se estivesse pronto para lutar. O magistrado se aproxima e ordena que a mulher pare de escrever e execute Gabimaru imediatamente, mas ela se recusa, ela precisa concluir o seu trabalho. Um dos homens do Shogun aparece com mais touros, mas ela ignora completamente. Tudo que importa agora é entender Gabimaru. Percebendo que nada mais importa, Gabimaru finalmente decide responder. Ele conta que na vila de Iwagakure ele era o melhor assassino de todos, alcançou o posto mais alto entre os ninjas. O líder da vila confiava tanto nele que lhe ofereceu a mão da própria filha, mas depois do casamento Gabimaru percebeu algo inesperado. A sua esposa era completamente diferente do que ele imaginava. Mesmo crescendo cercada por morte e violência, ela era gentil, religiosa e quase não conhecia o mundo. E aos poucos Gabimaru se acostumou com aquela vida, e sem perceber as suas habilidades ninja começaram a enferrujar. Foi então que ele decidiu abandonar tudo. Ele quis deixar de ser um ninja e fugir com ela. No começo o líder da vila pareceu razoável, pediu apenas uma última missão, mas como sempre era uma armadilha. Gabimaru foi capturado, ele desistiu de lutar e assim chegou ao ponto em que está agora, esperando para ver como vai morrer. Durante a noite a mulher descobre a origem do apelido Vazio. Dizem que Gabimaru elimina os seus inimigos sem demonstrar qualquer emoção, mas essa não é toda a história. Ela ouve rumores de que quando tentaram prendê-lo, Gabimaru enfrentou 20 homens sozinho e derrotou todos. Isso a confunde. Se ele quer morrer, por que ele continua resistindo? Gabimaru começa a se perguntar a mesma coisa, por que ele luta para continuar vivo, se deveria ser vazio. Ele toma uma decisão, da próxima vez não vai resistir. No dia seguinte tentam executá-lo fervendo seu corpo em óleo, e mais uma vez não funciona. O magistrado fica assustado, nada causa dor em Gabimaru. É então que a mulher diz que chegou a hora. Eles levam Gabimaru para outra sala, lá ele reencontra a mulher que vinha registrando sua história, e ela se apresenta. Seu nome é Yamada Saemon Sagiri. Ela pertence ao clã Yamada, um grupo famoso por sua maestria com espadas e por serem os executores oficiais do shogunato. Sagiri ataca, ela tenta decapitar Gabimaru e ele percebe imediatamente, e ela é extremamente habilidosa. Por um breve instante, Gabimaru acredita que a sua cabeça foi cortada e ele tenta desviar. Mesmo assim, Sagiri consegue arranhar levemente o seu pescoço e pela primeira vez Gabimaru sente medo de morrer. Sagiri então revela a verdade, ela estava escrevendo a sua história para entender como deveria matá-lo. Segundo ela, Gabimaru diz ser vazio, mas ainda quer viver, porque ele ama sua esposa. Ele finge desejar a morte, mas isso não é verdade. Enfurecido, Gabimaru pega uma espada e ataca Sagiri. Os dois entram em um combate intenso. Gabimaru desvia de vários golpes até que Sagiri para. Ela então mostra um documento oficial do shogunato. A proposta é simples. Se Gabimaru cooperar, todas as acusações contra ele serão anuladas. Ele não será executado. E mais, como o shogunato é absoluto, sua antiga vila nunca mais poderá persegui-lo. Mas existe uma condição. Para receber essa proteção, Gabimaru precisa ir até um lugar conhecido como Shinsen-kyo, o paraíso na Terra. Recentemente descobriram uma ilha assim, e nela existe algo chamado de Elixir da Vida. Quem beber desse Elixir vive para sempre. O problema é que muitos soldados já foram enviados para buscá-lo e todos se tornaram transformados em flores. Diante disso, os líderes decidem mudar a estratégia. Em vez de soldados, vão enviar criminosos condenados à morte. Sagiri explica que a sua missão é encontrar os criminosos mais fortes que ainda desejam viver. Ao ouvir isso, Gabimaru aceita o acordo. Ele quer a proteção do shogunato para voltar para sua esposa, mas o responsável pela prisão diz que não permitirá a fuga de Gabimaru. Então ele olha para Sagiri e pergunta: "Você ainda quer ver o meu ninjutsu?" E ela responde que sim. Em um instante, Gabimaru libera seu Katon Ninpo Hiboshi, um ninjutsu de fogo. Com seus poderes, elimina todos os guardas que tentam detê-lo. A partir daquele momento, ele define o seu objetivo: encontrar o Elixir da Vida e voltar para casa. E assim terminamos o resumo do primeiro episódio de Hell's Paradise. Se você tiver curtido, dá o seu like. Se não tiver curtido, dá o seu like. Mesmo assim, comenta qualquer coisa, se inscreve, desce o dedo no botão do hype. E é isso aí, a segunda temporada está chegando agora no ano de 2026. E a gente se vê na próxima. Valeu, falou e até mais.